Queridos amigos, como sempre, é uma alegria inusitada compartilharmos este instante para o qual pedimos as bênçãos do alto. Nós estamos estudando a obra Física do Espírito, estamos no seu quinto movimento, ou quinta parte, e no quarto capítulo, que chamamos quarto tema. Estamos entrando na física quântica e vamos discutir com mais detalhe alguns dos principais tópicos ou principais características desta curiosa ciência, até onde, evidentemente, nos é possível. E praticamente hoje estamos começando a discussão desses tópicos fundamentais que caracterizam a nova física. E hoje vamos falar, então, do mundo em grânulos. É o título do nosso trabalho. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022. Vamos deixar registrada a data, porque depois pode se perder, não sei. Mas, enfim, vamos fazer um breve resumo, então, deste tema, para que a gente possa já ir percebendo as curiosas nuances descobertas pela física quântica. A primeira grande propriedade descoberta pela física quântica é exatamente o que chamamos de granularidade. É uma palavra que, se formos procurá-la nos nossos dicionários, nós não vamos encontrá-la, né? Mas ela existe na literatura pertinente à ciência dos quanta, né? A granularidade, ou seja, a característica fundamental da nossa realidade é que a nossa realidade está pulverizada em unidades mínimas, indivisíveis, chamadas quanta. Quanta, plural de quantum. Portanto, a grande descoberta que Max Planck fez no início do século XX, no ano de 1900, foi que as energias elas não se distribuíam de uma forma contínua, como se fosse um fluido leitoso, como uma água que escorre sem solução de continuidade. A grande descoberta que ele fez foi que as energias do nosso universo estavam fracionadas em pacotes diminutos e indivisíveis. Isso deu origem, então, ao termo quantum, e daí física quântica, né? Já conversamos sobre a história inicial do quantum, já falamos que essa palavra, esse termo foi criado por Einstein, mas o fato é que naquele então já se compreendia a estrutura atômica da matéria. Então, era de fácil concepção para nós que a matéria está granulada, está formada por grânulos mínimos, organizados na entidade atômica. Prótons, elétrons e nêutrons são grânulos individuados, digamos assim, né, separados aparentemente um do outro, que se juntam para formar a entidade atômica. Então, era de fácil concepção que a estrutura da matéria estava granulada. Mas as energias não, as energias, intuitivamente, nós a reconhecíamos como algo contínuo. Um campo de energias sempre foi, para nós, intuitivamente, algo absolutamente contínuo. Mas não era assim. E isso mudava tudo na história do universo, no aspecto do universo, na estrutura do universo. Então, hoje nós vamos tentar compreender a importância dessa característica fundamental de granularidade do universo. O universo está granulado, formado por grânulos, né? Unidades diminutíssimas e indivisíveis. Então, esta foi a grande característica que veio marcar a nova ciência, a nova física, e que lhe deu nome.
O universo agora está pulverizado em grânulos diminutíssimos que formam tanto a matéria quanto a energia. Esse é o significado. Então, tudo está granulado, tudo está formado por pontos diminutos. Então, nós comparamos isso a uma gravura impressa que você olha e, aos seus olhos, ela parece completamente contínua nas suas cores, nos seus desenhos. Mas, se você colocar uma grande lente de aumento numa fotografia, numa gravura impressa, você vai ver que ela é feita por pontos diminutíssimos que você não percebe a olho nu. São gotículazinhas de tinta que formam uma paisagem, uma gravura, e ao vê-la da distância habitual que nós a examinamos, ela nos parece contínua, perfeitamente contínua. Mas na intimidade ela está formada por pontozinhos diminutíssimos. Então, assim está feito o nosso universo. Aos nossos olhos, ele nos parece absolutamente contínuo. Mas, se nós pudéssemos divisar na sua intimidade, mas numa intimidade bastante reduzida, nós o enxergaríamos como uma nuvem de pó. Esta é a realidade. Portanto, Einstein e Niels Bohr compareceram logo depois de Planck, como já conversamos, e ressaltaram a importância desse fenômeno natural. Eles trouxeram a evidência de que o quântum é um elemento fundamental da natureza. O universo está desenhado em elementos diminutíssimos e indivisíveis. Parece-nos um fato assim que não nos traz grande importância, mas isso vai revolucionar toda a compreensão nossa da realidade. Isso vai nos trazer uma nova visão de mundo, a visão quântica do universo. Então, esse fato foi fundamental porque ele permitiu explicar, primeiro, a energia de radiação dos corpos aquecidos. Vocês, naturalmente, se lembram da nossa história, né? E que foi a forma como o Planck explicou a energia irradiada por corpos aquecidos. Foi a forma como Einstein explicou o fenômeno fotoelétrico. O fenômeno fotoelétrico só pode ser explicado mediante esse fracionamento diminutíssimo da luz em partículas chamadas fótons, né? O fóton é o quantum da luz, né? Essa ideia permitiu a Niels Bohr explicar a estrutura do átomo e exatamente por que o elétron não caía no núcleo, uma vez que ele é intensamente atraído pela positividade dos prótons, né? Então, ele permitiu decifrar a estrutura atômica, permitiu explicar o mistério das linhas espectrais. Vocês também devem se lembrar, né? Quando uma luz irradiada por um determinado elemento aquecido passa por um prisma, ela se separa de uma determinada forma, forma franjas, e não se explicavam essas franjas. Então, permitiu explicar o espectro da irradiação da luz dos elementos. Permitiu também, e isso é de extrema importância, inferir a existência de uma dimensão chamada não localidade na intimidade atômica. Então, como vocês veem, foi um fenômeno muito importante, né? Que entreabriu os nossos olhos para um outro panorama da realidade, de forma que veio a se tornar a principal característica da nova ciência, que foi chamada, né, ciência das quantidades discretas ou das medidas discretas, né? E de tal forma que Schrödinger, um dos gênios da mecânica quântica, né, chega a revelar para nós que a grande revelação da teoria quântica foi a característica da descontinuidade escrita no livro da natureza.
Então, Schrödinger coloca como a principal, a grande revelação da teoria quântica, a descontinuidade encontrada na natureza. Outro físico moderno, né, contemporâneo nosso, Carlo Rovelli, o físico italiano, ele também chega a afirmar, né, que a granularidade da matéria e da energia é o ponto central da mecânica quântica. Então, esses autores estão colocando essa pulverização quântica como o ponto central da mecânica quântica. Então, é uma ideia forte. Ela muda a maneira como nós vemos o mundo. Ela destrói a concepção fluídica do universo. O universo não é fluídico, o universo é granular. Essa é a grande informação que a física quântica nos trouxe, né? Vocês precisam estar cientes disso. O universo não é fluídico. Definindo aqui fluídico como algo contínuo, né? Um lençol leitoso, contínuo, né? A ideia que se tem de fluido, né? Algo que não tem uma interrupção, uma solução de continuidade. Mas chegava-se à conclusão de que a natureza não é fluídica. A natureza está granulada, está salpicada de pedacinhos em todas as suas instâncias, do macro ao micro. De forma que nós não podemos perceber isso a olho nu, mas assim está formada a nossa realidade. Né? Aí foi essa grande descoberta que fez a revolução na física. Né? Ou seja, as forças só podem ser recebidas e emitidas em quantidades discretas e indivisíveis. Né? Daí a palavra, então, quântico, que significa quantidade. É a tradução mais segura que nós temos para quântico. Então, a física quântica é a física das quantidades discretas, é a física das pequeniníssimas quantidades. Portanto, nós definimos o quantum como uma unidade indivisível do universo. Para entendermos melhor um pouco mais do quantum e da sua natureza, que é algo difícil de nós compreendermos, mas nós podemos, a grosso modo, considerar, por exemplo, que a areia, o grãozinho de areia, é o quantum do deserto. Né? O deserto é formado por pequeníssimos grânulos, aparentemente indivisíveis, que são os grânulos de areia que formam um deserto. Portanto, podemos dizer que o deserto é quântico, né? Uma praia é quântica. Quando nós a vemos de um avião a grande altura, a praia nos parece uma franja completamente contínua, né? Uma faixa alaranjada, esbranquiçada, completamente contínua. Mas quando você vai e pisa lá na areia, você vê que ela é feita por grânulos. Né? E assim, a gota é o quantum do oceano, assim como o pó é o quantum da Terra. A Terra é formada de grânulos diminutíssimos, que é o pó. Né? O pó da Terra é o quantum da Terra. Portanto, nós podemos definir o quantum como a entidade elementar do universo, que forma tudo que existe. Né? Então, já definimos aí o quantum da luz como o fóton. O fóton, então, é o grânulo de luz, palavra formada, né, de phos, grego, significa luz, e unidade, então, é unidade de luz, que pode ser definida como pequena faísca, né? Pode ser traduzida do grego como pequena faísca, mas não é só a luz que está granulada, todas as energias irradiantes estão granuladas. Né? As 4 forças fundamentais, a força forte, a força fraca, a força eletromagnética, a força gravitacional, essas forças fundamentais estão granuladas. Né? O grânulo da força nuclear forte é chamado gluon.
né, que vem de cola, né, gluon. O bóson Z e o bóson Y são os grânulos da força fraca, né? É o quantum da força fraca. O graviton é o quantum da força gravitacional, então é a partícula mínima da força gravitacional. Até a força gravitacional, naturalmente, está granulada no nosso universo. Ela se distribui num campo atrativo, né, de forças que, na sua intimidade, estão granuladas. Apesar do graviton, né, que é o quantum da força gravitacional, ainda não ter sido detectado pela ciência, mas ele demonstra a sua realidade nos estudos teóricos da física quântica, né? Portanto, nós podemos considerar que o nosso universo ele é uma nuvem incomensurável de pó, de partículas diminutíssimas. Então, o nosso universo está estilhaçado em toda a sua extensão em farelos, em um esfarelado, em estilhas mínimas, que são os quanta. Esse é o significado deste conhecimento. Então, nós vivemos em meio a um nevoeiro imaginável de grânulos ínfimos que não podem ser divididos. Então, o nosso mundo é um mundo descontínuo, feito de blocos diminutíssimos, né? Infinitamente diminutíssimos, que nos confere, na visão macroscópica, uma ilusão de concretude e continuidade. Mas nós estamos imersos numa nuvem, e uma nuvem agitadíssima, né? Porque esses grânulos são agitadíssimos na sua intimidade. Então, né, a quantização é a primeira e mais marcante característica da nossa realidade. A nossa realidade está granulada. Portanto, a grande característica da natureza universal é a granularidade. Que isso fique bem compreendido, né? Este é o grande significado do nome física quântica, física das quantidades discretas, física das pequeníssimas quantidades. Esse é o significado, né? E é claro que isso vai trazer para nós algumas conjecturas muito importantes, né? Vamos nos lembrar do Gênesis mosaico, né? E que vamos encontrar lá na história do Gênesis, que Deus vestiu o homem com o pó da terra. Vocês se lembram disso, né? Que o homem, né, depois de cometer o pecado, ele se viu nu, ocultou-se de Deus, Deus se apiedou dele e lhe vestiu com o pó da terra, né? E soprou nesse pó da terra a vida. E, nesse instante, o espírito se quantificou, se vestiu de uma estrutura quantificada. E cá estamos nós, né, imersos numa realidade quantificada. Vamos encontrar no livro Paulo Estevam uma afirmativa muito interessante, né? E Emmanuel, né, o autor desta obra, nos diz assim: somos deuses projetados em um turbilhão de pó. Eu achei isso espetacular, essa frase do Emmanuel, né? Vejam que interessante, né? Deuses projetados num turbilhão de pó. E aqui estamos nós, né? Em meio a essa poeira cósmica com a qual nós nos vestimos, em meio à qual nós deambulamos, em meio à qual vivemos, sofremos e evoluímos, enfim, estamos em meio, então, a esse nevoeiro de pó. Qual o significado disto, não é? Nós paramos, então, para perguntar, né? Mas os físicos tentam nos explicar o que significa isto. E uma maneira curiosa que eles se esforçam para nos explicar isso é comparar o quantum com a unidade de moeda que nós usamos. Nós usamos a unidade mínima de moeda, que é o nosso centavo, né? Então, quando nos nossos negócios, nós não conseguimos dar um troco para ninguém menor do que um centavo.
embora as bombas de gasolina tenham criado uma unidade ainda menor de centavo, mas não é o que rege a nossa moeda, né? Nós lidamos com uma unidade mínima indivisível chamada centavo. Então, o centavo é o quantum da nossa moeda, porque não se pode dividir o centavo. E um grande estudioso da física, né, o George Gamow, que já falamos dele, ele tentou transmitir essa ideia dizendo-nos que se Deus nos convidar para tomar cerveja com ele, nós temos que beber um copo inteiro, porque Deus não deixa beber meio copo, ou 3/4 de um copo, ou 1/4 de copo, não. Então, você vai beber com Deus, é copo inteiro que você pode beber. Ele não deixa você beber um copo fracionado de cerveja. Você bebe ou não bebe. Então, vai beber, tem que beber o copo inteiro, né? Agora, por que é assim? Os físicos compreendem que isso é um capricho da natureza. Outros dizem, Deus quis assim, Deus definiu, né, a unidade mínima do universo, em base ao qual tudo está fracionado, e essa unidade mínima não pode ser fracionada. Não pode por quê? Porque não pode. Não tem uma explicação de por que não pode. Não pode porque não pode, né? Assim, essa é a maneira como nós entendemos o quanto, né? E ao estudar o nosso buraco negro, nós já entendemos também que o quanto é o limite mínimo do nosso universo. O nosso universo acaba no quantum do espaço, né? O quantum do espaço, então, é a fronteira mínima do nosso universo, da ordem de 10 a menos 33 centímetros, chamado espaço de Planck, né? Ali o espaço não pode ser dividido mais e nós nos encontramos, então, com o limite inferior do nosso universo. Então, tudo no nosso universo está fracionado em entidades mínimas, inclusive o tempo, inclusive o espaço. Então, o espaço em que nós estamos mergulhados não é contínuo, embora aparentemente, né, ele está cheio de ar, mas nos dá a ideia de algo contínuo, o espaço, né? Se você retirar todo o ar de um ambiente, criar um vácuo perfeito, e você continua com a ideia de que ali existe uma região contínua, mas não. O espaço, na sua intimidade, está fracionado em unidades mínimas, né, que é o espaço de Planck, de modo que o próprio espaço está quantizado, né? Está quantizado. Tá? Um estudioso da física quântica, Alan Wolf, norte-americano, ele nos dá uma ideia desses valores, né? O quanto do tempo, por exemplo, ou seja, o grânulo de tempo mínimo que nós podemos mensurar no nosso universo, que é o chamado cronon. O Alan Wolf diz assim, se você pegar um segundo, partir no meio, pega uma metade, torna a partir no meio, pega esse pedacinho, torna a partir do meio. Se você fizer isso 150 vezes, você vai chegar no quantum do tempo, da unidade mínima abaixo do segundo. Ali o tempo já não se fraciona mais, né? É a mínima mensuração de tempo possível no nosso universo, que é o cronon, né? E assim também o espaço de Planck, exatamente. Se você pegar 1 centímetro e dividi-lo 110 vezes, cortando sempre ao meio, você vai chegar no espaço de Planck, né? Que é o quantum do espaço, né? O grano mínimo do espaço. Aí, nessas regiões diminutíssimas do espaço, dizem estudiosos modernos que nesse limítrofe, por onde, então, se encerra toda a possibilidade de análise do nosso universo, aí encerra o limite das informações que podemos obter na nossa realidade, nós atingimos aí uma região inacessível a qualquer perquisição no nosso universo. Só o espírito, na dimensão superconsciência, consegue penetrar nesta realidade. A razão, não, né? Os instrumentos humanos também, não. Né? Mas dizem os estudiosos que nessa dimensão o espaço forma pequenos redemoinhos, olha aí os vórtices de novo, né? Os pequenos redemoinhos de espaço que são chamados
spins de espaço. E esses spins de espaços estão entrelaçados, formando a espuma de spin, que é a espuma que forma o espaço. Então, o espaço está granulado, ele forma uma espuma, né? Feito de entidades mínimas, redemoinhos minúsculos rodopiantes, chamados spins de espaço, né? A espuma de espaço. Então, essa é a maneira como a física moderna está enxergando a constituição do nosso universo. Um universo fracionado, o próprio espaço fracionado em entidades mínimas. E os estudiosos modernos dizem que, nessa dimensão, a física quântica se encontra com a física relativista de Einstein. Aí se dá essa união entre essas duas mecânicas de funcionamento do universo, né, que é a chamada gravidade quântica em loop, né? São os loopistas que estudam a união aí dessas duas grandes ciências, né? A ciência quântica, a ciência relativista de Einstein. Os loopistas estão estudando essas dimensões através de fórmulas. Carlo Rovelli é um loopista, por exemplo. Nós vamos voltar a falar mais adiante na gravidade quântica em looping, mas você já pode ter uma ideia, né? Quando falamos na gravidade quântica em looping, estamos falando dessa outra dimensão do espaço, né? Essa menor unidade do espaço, o espaço de Planck, onde se encontra a junção de universos. E o que tem dentro do quanto? Não se pode dizer, né? Nós não conhecemos a natureza do quanto. É muito difícil de nós acessarmos essa dimensão e dizer o que tem dentro do quanto. Nós, como estudiosos de Ubaldi, nós sabemos que aí vamos encontrar a substância no seu fracionamento mínimo. Não é verdade, amigos, né? A substância, então, está granulada no nosso universo ela é a constituição fundamental de tudo que existe, portanto, é a constituição do quantum, né? Portanto, esta é a grande característica do nosso cosmos, a granularidade. Mas certamente vocês que têm algum conhecimento de física quântica estarão se perguntando assim: mas curioso, quando eu estudo certos autores, o próprio Einstein, o Heisenberg, dá uma grande ênfase nessa questão, o David Bohr, o Fritjof Capra, Amicus Vami, o Deepak Chopra, né, que é o médico estudioso da física quântica, todos eles colocam como a principal característica da física quântica a unificação de tudo que existe. A unicidade. Estão lembrando disso? Esses autores vão nos afirmar que a grande característica do universo é a unificação de todos os seus elementos, de todas as suas forças. E aí? O que caracteriza a física quântica? A granularidade ou a unicidade de tudo que existe? Porque a própria física vai nos demonstrar uma outra característica de extrema importância, que é o emaranhamento. O emaranhamento quântico confere uma coesão a tudo que existe, confere uma interatividade em tudo que existe no nosso universo. De forma que no nosso universo nada existe separado. Uma partícula atômica não tem existência isolada, ela existe porque ela interage com outros elementos e com outras forças. Então, aqui no nosso universo só é possível existir interagindo. Então, a unificação é a grande propriedade do nosso universo. Mas e aí? Nós estamos embaralhando a questão, né? O universo tem como característica fundamental a granularidade ou a unicidade? Pois é, meus amigos, o David Bohr tem uma frase muito interessante, né? Ele diz assim: que bom que nós nos deparamos com um paradoxo, agora temos alguma esperança de progredir.
né? E vamos, daqui para frente, nos acostumando com estes paradoxos, com esses aparentes contrassensos da física quântica, porque a física quântica é exatamente essa impossibilidade de você fazer definições. Nós estamos aqui com uma grande indefinição da ciência moderna, né? Porque nós não sabemos dizer se a grande característica do universo é a granularidade ou é a unicidade. Devemos acostumar com estes contrassensos, com estes paradoxos, porque podemos afirmar categoricamente, segundo a ciência dos quanta, o universo é granular e o universo é unitário. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. A física quântica vai conviver com estes valores em aparente oposição. Por isso, a interpretação mais famosa da física quântica é chamada complementaridade. São duas propriedades que se complementam, não se opõem formalmente uma à outra, elas se complementam. Esta é a famosa interpretação de Niels Bohr, chamada interpretação de Copenhague, né, que admite como fundamental na ciência dos quanta a complementaridade de todas as suas propriedades, de todas as suas grandezas, de todos os seus valores. Por isso, os fenômenos quânticos são onda e são partícula ao mesmo tempo. Você não pode dizer se é onda ou se é partícula. Assim como não podemos dizer se o universo tem como principal característica a granularidade ou a unicidade, a interatividade, a conexão, ou a separatividade, porque o sentido da granularidade é a separatividade. Então, temos aí uma ausência de lógica. Temos aí um conflito de dois universos. Vamos já penetrar nessa questão na nossa linguagem obodiana. Temos aí o conflito de dois universos. O universo divino, que é completamente unitário, coeso, indiviso e contínuo, são as propriedades fundamentais do universo divino, e o nosso universo, que está fragmentado, está granularizado, né, digamos assim, né? Está granulado, e essas duas realidades se entrechocam e podem ser observadas na dimensão mínima, com mais evidência, porque elas se tornam evidentes, né? Então, nós vamos, daqui para frente, interpretar a física quântica como palco de entrechoques entre o sistema, o universo divino, e o antissistema, o nosso universo desmoronado. Né? Tá claro? Então, eu vou dizer para vocês que todas as características que nos evocam o divino vão predominar sobre as características que nos afastam do divino. A separatividade, a granularidade nos afasta do divino. A unicidade nos direciona para o divino. Então, na verdade, o nosso universo é uma unicidade que sofreu uma separatividade. E a separatividade nós vamos considerar como uma anomalia. Está claro isto? Uma anomalia. Não a realidade fundamental da natureza. Então, nós vamos discordar de Carlo Rovelli, de Schrödinger, né, que colocaram a granularidade como a característica fundamental do nosso universo. Não, não é a característica fundamental da realidade criada por Deus. É uma patologia. A granularidade do nosso universo é uma patologia. Então, meus amigos, né, sinto muito, né, que isso pode não agradar a todos, mas nós estamos considerando já física quântica doença do universo. Né? Tá claro? É uma anomalia da divina natureza. Esta é a interpretação que chamamos de interpretação de Gubbio. Lembra da interpretação de Gubbio? Então, segundo a interpretação de Gubbio, a quantização, a granularidade do universo é uma doença, é uma patologia, é uma anomalia decorrente da queda do espírito. É
contraditória, porque a substância divina, na sua essência, não se presta a divisões. Nós já estudamos as propriedades fundamentais da substância. Uma das propriedades que nós evocamos é o princípio de indivisibilidade. Lembram daquilo? A substância divina é indivisível. Portanto, a sua quantificação é aparente, é ilusória. O que predomina é a unificação. Por isso, o emaranhamento quântico terminará por dominar completamente a granularidade do universo, né? Porque a granularidade do universo é um disparate. É a partir dessa granularidade, essa granularidade do universo é que vai provocar a sua instabilidade, vai desencadear todos os fenômenos dualísticos que o descolorem, né? Vai criar a imprevisibilidade e o jogo probabilístico. Ou seja, é o fracionamento quântico que vai provocar o caos probabilístico do universo, porque ele é que vai se responsabilizar pelo princípio de incerteza, que vamos estudar mais adiante. É ele que fará do nosso universo um jogo de dados, né? Então, houve um aparente fracionamento da contínua substância divina, aquilo se fracionou numa poeira feita de grânulos agitadíssimos, que incorporou, então, a partir daí, os fenômenos de instabilidade, de dualidade, de imprevisibilidade e de caos probabilístico, que são as características da física quântica. Está claro? Portanto, aqui no nosso universo, tudo é quântico, mas só no nosso universo. E já entendemos que o nosso universo não é toda a realidade da criação. Aliás, é uma pequena parte da realidade da criação que muito a extrapola, não é? Nós viemos do universo divino, estamos voltando para lá, o reino de Deus, e o reino de Deus não é quântico, estamos absolutamente certos disto. O reino de Deus é um continuum, assim o chamamos, né? Plenum, continuum, né? Portanto, o quântico é a nossa patologia, da qual nós vamos nos libertar através da evolução, né? E vamos estudar mais adiante que o nosso próprio pensamento se quantificou, né? Então, o pensamento como uma energia irradiada, como uma força eletromagnética, ela está desfeita em grânulos também, né? Então, quando nós pensamos, emitimos ou captamos pensamento, estamos captando grânulos de energias, estamos captando quantum, né? O quanta de ideias vinculadas através de partículas também. Mas o espírito não sofreu nenhum tipo de fracionamento. Então, a consciência profunda, a consciência superior nossa, não é quântica. Devemos compreender muito bem isso, tá? A nossa consciência de superfície, que se manifesta no nosso ego, está quantificada, porque nós a funcionamos, né, na massa encefálica, na nossa massa neuronal, que trabalha com impulsos eletrodinâmicos e impulsos eletromagnéticos que necessariamente estão quantificados, né? Tá claro? Nós vamos estudar lá na frente. Nós inventamos um nomezinho para chamar os grânulos quantificados de pensamento, né? Que é os psicons, né? Quase que uma brincadeira. Mas vamos estudar a mecânica do pensamento em base aos psicons mais adiante, né? Mas a consciência profunda, o nosso eu superior, o nosso espírito não sofreu a quantização. Seria a nossa morte se isso tivesse acontecido, né? Seria o esfacelamento do nosso eu. E isto não é possível, porque o que faz a nossa individuação, né, o impulso criador divino que nos individuou como um eu sou, é indissolúvel, né? Não tem solução de continuidade, tá claro? Então, nós somos um contínuo, nós não somos quânticos. Não me venham com essa de falar que o espírito é quântico, como se fora algo moderníssimo, não. O espírito não é quântico.
né? Tá claro? Porque quântico é anomalia. Então, a nossa parte anômala, o nosso eu inferior, essa grave divisão que nós sofremos com a queda, né? Onde a nossa consciência se separou numa entidade profunda, que para nós é o inconsciente, e numa atividade que nós chamamos de consciência. Quando houve essa separação, aí sim nós caímos no granulado quântico, na farinha quântica, na pulverização quântica própria do nosso universo. Claro? Então, podemos já, né, caminhar agora com as nossas interpretações metafísicas segundo a, a nossa forma de pensar, né? Evocando o balde, evocando a forma da substância. Então, nós estamos compreendendo perfeitamente que o primeiro ciclo da substância, quando alfa se condensa em beta e beta se encerra em gama, matéria, a primeira fase do ciclo da substância, a fase de condensação ou fase de fuga do plano divino, a primeira fase do ciclo da substância é exatamente esta fase que vai produzir a quantificação do universo, vai quantizar o universo, vai fracionar a substância divina, vai pulverizar a substância divina em grânulos mínimos. E a fase subsequente do ciclo da substância, onde matéria restitui energia, energia volta a espírito, esta fase está curando a quantificação do universo, está sedimentando de novo a substância, levando a substância novamente ao seu estado de continuidade. Portanto, nós estamos num franco processo de cura da granularidade quântica. Estamos curando esta ferida dimensional, né? Estamos curando essa lesão que transportamos fruto da nossa queda. O esfacelamento quântico da substância será curado pelo processo de expansão da substância. À medida que a substância vai se expandindo, ela vai, então, destituindo a sua composição granular, né? Tá claro? E aí nós vamos fazer desaparecer a imprecisão, a desordem, a instabilidade e a degradação, que são as marcas patológicas da quantificação do nosso universo, né? São marcas patológicas, são cicatrizes patológicas que o nosso universo carrega, né? A imprecisão, o caos, a desordem, a instabilidade, a degradação contínua, né? Que nós vamos encontrar inseridas lá na intimidade do micromundo. Isso tudo vai desaparecer, evidentemente, porque nada disso é divino. Não é verdade? Claro, isso são atributos do AS, do antissistema, né? São impróprias à realidade divina. Tanto é assim que a substância no nosso universo segue ávida por unificação. E nós vamos estudar isso mais adiante, né, no fenômeno do emaranhamento, porque as partículas quânticas, elas vivem ávidas por unir-se às outras, por interagir. Essa é uma avidez muito interessante, observado no micromundo, né? Porque nenhuma partícula subsiste se não estiver imersa no emaranhamento. O emaranhamento confere integridade, confere fusão unitária a tudo, representando, então, né, a memória da unidade do nosso universo. As chamadas conexões não locais, as comunicações fantasmagóricas, né, que se dão pela não localidade, são conexões do S, conexões tipo divinas que não podem ser destruídas, que vão predominar. Por isso elas subsistem no micromundo, elas estão atuantes e, graças a ela, o nosso universo tem coerência. O nosso universo forma sistemas que funcionam. Graças a ela, a matéria tem uma estabilidade para que a gente possa viver nela. É graças a essa avidez por unificação que subsiste na substância como um resquício
arquetípico da sua origem, porque ela foi originada como uma substância unitária e indivisa. Estão entendendo isso, meus amigos? Espero que sim, porque nós estamos em franca linguagem ubaldiana, né? Estamos interpretando aqui a lei de quantização do nosso universo como fruto de uma hecatombe espiritual, que foi a queda, né? Então, só o nosso cosmo relativizado está subordinado a essa fragmentação. Mas essa fragmentação tem um limite, que é o limite de espaço do Planck, que agora nós estamos compreendendo como a misericórdia da lei. Representa a mão do divino que amparou o espírito em queda. E o divino falou assim: filho, você pode cair até aqui. Além desse limite, não vou permitir que você caia, porque seria a sua destruição. Seria o nosso aniquilamento, seria a nossa total pulverização. Portanto, a lei de quantização do nosso universo, né, ela é também lei salvadora, porque ela vai permitir a reversão das forças contrativas, né? Ao se batumarem nessa unidade mínima, elas vão se reverberar e se reverter em forças expansivas. E as forças expansivas estão fazendo a recomposição da substância morbidamente fracionada e contraída. Certo? Portanto, chegará um dia em que nós deixaremos de ser pó. Não nos transformaremos mais em pó. Nós nos tornamos pó pela queda. Está lá no Gênesis Mosaico, capítulo 2, versículo pó. Homem, porquanto em pó te tornastes, e ao pó voltarás. Né? Então, essa é a secular voz da Gênesis, né, que percorre o século, fazendo-nos lembrar que, com a queda, nós nos vestimos de pó, nos tornamos, na brilhante frase de Emmanuel, né, deuses imersos num turbilhão de pó. Porque as nossas vestes agora estão entretecidas em pó quântico, né? Essa matéria fracionada, dessa matéria anômala que nos compõe e que, né, ela é degradável, nós não conseguimos permanecer nela de modo satisfatório, não conseguimos manter o equilíbrio, então por isso a gente cresce e depois decresce, e a matéria se forma, se compõe, mas depois ela se destrói também, ela se desfaz, né? Porque esta é a natureza da matéria quantificada, ela é instável, né? Portanto, meus amigos, nós podemos já encerrar, né, essa discussão metafísica do significado da quantificação, que é a própria definição da física quântica, né? E agora espero que vocês, né, elaborem essas concepções ou essa proposta, essa hipótese, né, de considerar a quantificação o primeiro resultado da queda do espírito. O primeiro resultado da queda do espírito foi o fracionamento da substância e a formação, então, do quantum, fazendo com que nós nos vestíssemos provisoriamente com essa substância quantificada, esse farelo substancial que nos acompanha na nossa trajetória evolutiva, mas haveremos de chegar um dia, né, em que vamos transformar as nossas vestes naquilo que Jesus chamou de veste nupcial. A veste nupcial não será quantificada mais, né? Será entretecida em fios de infinitude, em laços de eternidade, no seu tecido contínuo, né? E aí sim, quando estivermos trajando as vestes nupciais, nós vamos participar das bodas celestiais, como nos prometeu Jesus, né? Então, mais uma vez, nós estamos aí evocando o Evangelho, evocando a cosmologia crística, para misturar, né, com a física quântica e aferindo a vocês, né, que nós nascemos segundo o Gênesis mosaico, né, do pó da Terra, do quantum, mas estamos caminhando para
a veste nupcial, né? Que não é quântica. Bem, vamos então projetar para vocês algumas das nossas gravuras. Só um minutinho, amigos. Vou continuar gravando, né, Sônia? Bem, aqui nós temos uma gravura que nos é habitual. Vocês sabem que gravura é esta? Não é uma flor qualquer, tá? Essa daí Professor, deixa é a eu te flor de interromper. mostarda. Não está com a imagem toda, não. Está aparecendo a Não? lista ao lado? Não. Que lista? Bem, nós estamos vendo uma gravura, e não é uma gravura qualquer, é uma flor de mostarda. E aos nossos olhos nós temos aí uma gravura que nos parece contínua, nos parece completamente sem interrupções, né? Assim, temos uma ilusão no nosso universo de continuidade. Mas vamos observar essa gravura mais de perto. Vamos dar um zoom nela. No computador, nós podemos fazer isso com facilidade. Então, aqui eu dei um zoom numa pequena parte da gravura. E nós observamos que essa gravura ela é descontínua, ela é feita por pequenos quadradinhos. Eu vou pegar um quadradinho desse, eu vou dar um outro zoom. Então, peguei aqui um pequeno quadradinho daquele, dei mais um novo zoom, e nós vamos nos deparar com essa gravura aqui. Aqui estão os chamados pixels, que é a unidade mínima da tela do computador. Portanto, o pixel é o quantum das gravuras que se formam no nosso computador. Na tela do nosso computador, nós temos uma unidade mínima, que é chamado pixel. Então, o pixel é o granulado desta gravura. Essa gravura não é contínua, ela está feita por um granulado. Então, a nossa realidade é assim também. A nossa realidade está quantificada, está feita por quantidades diminutas. E aqui nós temos uma representação das entidades quânticas que formam o nosso universo. Esses desenhos, na verdade, são ilustrações, não são realidade, são invisíveis, né? Não há como percebê-los, mas é apenas uma representação, né? Então, aqui nós temos as entidades quânticas que formam o nosso universo. Aqui as entidades de massa, né? Que são os 6 tipos fundamentais de quarks, e os 6 tipos fundamentais de massa mínima chamada lepton, né? Com o elétron, o mu, o tal, o neutrino, etc. Né? Então, essas são as partículas quânticas que formam a nossa realidade. E aqui as partículas de força que formam a nossa realidade, né? O gluon, que é a partícula quântica da força forte, né? A força que funde o núcleo atômico. Aqui nós temos o fóton, a partícula quântica da luz, o bóson Z e o bóson Y, que são as partículas da força fraca, e o campo de Higgs, que é também uma partícula quântica que vai formar um campo fundamental no nosso universo. Então, aqui nós temos uma representação das entidades quânticas do nosso universo. Aqui um desenho simplesmente artístico de como é que seria um quantum, sabe? Como é que seria, como é que a gente poderia enxergar o quantum, mas é completamente um desenho artístico, né? Eu gosto muito desse desenho aqui embaixo, porque o artista colocou o quantum simulando um vórtice, que ele deve ser assim mesmo, né? Na realidade, o quantum é o menor vórtice que existe no nosso universo. É um pequeno tornado, um pequeno redemoinho, né? E vamos também, né, configurá-lo como um submicroscópico buraco negro, né? Um buraquico negro, né? Que é o nosso quanto que forma a nossa realidade. Tá? Aqui outra interpretação artística do quanto, mas nós não confiamos nessas imagens, né? Tá bem? Bem, era isso que nós tínhamos que mostrar para vocês.
E espero que tenha ficado claro aí a ideia do que é o quanto, o que é a granularidade do nosso universo, o que significa isso, em que isso se traduz. E que vocês tenham compreendido que esse é o fundamento da física quântica. A física quântica estuda as forças do nosso universo, estuda a matéria do nosso universo, toda ela debulhada nessas entidades mínimas. E trouxemos para vocês a nossa visão metafísica do quantum, né? Entendendo o quantum como a pulverização da substância divina em decorrência da queda do espírito. Portanto, o quantum ele é consequência direta do nosso egocentrismo separatista, né? Que fez, então, uma aparente separação da substância divina. Podemos abrir, então, para os nossos comentários, amigos. Espero que tenha ficado claro, né? E peço desculpa a vocês pelo pequeno transtorno técnico hoje. Alguém quiser agregar ideias, né? Ou esclarecer melhor esses conceitos, por favor, que o façam. Boa noite, gente. Boa noite, Gilson. Sônia, tudo bem? É a Ju? Minha querida Ju. Me fez lembrar quando Jesus colocou, né, o reino de Deus, a questão do grão de mostarda, né? É semelhante ao grão de mostarda. E como que o grão de mostarda ele se torna numa árvore gigantesca. E aí a gente vê, né, a grandeza aí dessa força que está dentro desse grânulo, né? Exatamente, o reino de Deus ficou aí, né? O reino de Deus pode ser contido num grânulozinho de mostarda, porque o reino de Deus não tem tamanho, né? Ele não é espacial, né? Pode estar lá. E, Não é assim, isso? e a gente vê também assim, isso tudo expressado na natureza, quando a gente vê uma semente diminuta se transformar numa árvore grandiosa, que tudo aquilo ali está concentrado, né? É lógico que numa proporção menor, mas tudo que reverbera, tudo que está no macro está no micro. E aí a Isso gente mesmo, né, vê, Ju? vê a inteligência, né? A sabedoria de Deus. É isso E aí, mesmo, Ju, bacana. Podemos definir a semente de mostarda como o quantum, é, né? é, Isso mesmo, bacana. essa Está palavra aí. correta a interpretação. Obrigado, Ju. Alguém mais, gente? Está claro, pelo menos, a ideia? Dá para acreditar nisso tudo? Não podemos duvidar da física quântica, né, que descobriu a granularidade do universo. Isso é inquestionável, porque é um fato. A natureza é assim. A natureza ela está formada dessa maneira. Esse fato não pode ser questionado, né? O que nos parece intrigante é porque Deus fez assim, né? E agora nós estamos respondendo com o balde. Não, Deus não fez assim, né? Deus não criou sementes de mostarda. O ser se encerrou na semente de mostarda. Fez com que o reino de Deus se contraísse na semente de mostarda. Porque Deus não faria isso, é meio estranho, né? Deus criar um ser adimensional, um espírito fora do tempo e do espaço, não tem dimensões, e concentrar esse ser num ponto mínimo. O que Deus faria isso conosco, né? Se não houvesse um motivo para isso? Tem que haver um motivo para isso. Eu sempre me perguntei por que Deus nos vestiu de pedras e nos pede para evoluirmos e nos libertarmos das pedras, né, que são a matéria, né, que nos veste. Pois não, Alex, vamos lá, meu querido companheiro. Bom, primeiramente, esse assunto é muito interessante, né? Ainda mais quando traz um paradoxo aí que o próprio Bohr lá atrás viu, né?
entre a granularidade e a unicidade, né? E, inclusive, eu estou lendo lá o tal da física, né? E uma coisa muito, muito bacana que eu vi, gostaria de compartilhar hoje, é que o escudo de armas do Niels Bohr, tem no livro, é o símbolo do taoísmo, e existe, e ele colocou uma frase em latim em cima, dizendo contrarium sunt complementa, né? E acredito que queira dizer exatamente isso que nós falamos hoje, né? Sobre a questão da granularidade que se complementa com a unicidade, não é? Então, já é muito interessante de ver como um físico, né? Um estudioso tão genial como ele já tinha uma visão monista, né? Da realidade, do universo. Né? Simples fato dele ter colocado o símbolo do taoísmo, né, como escudo de armas dele, eu acho que representa isso. Mas a minha pergunta, o Gilson, dentro dessa fala tua, onde você diz que teremos que fazer uma sutura, né, desse tecido do nosso universo relativo aqui, para que nós voltemos ao contínuo, né? E porque estamos fragmentados, né? Não sei em que quantidade que nós estamos fragmentados, né? É difícil dizer isso, né? Estamos para o meio do caminho para frente, do meio do caminho para trás. É uma coisa muito complexa para se falar, né? Mas, metafisicamente falando, você diria que a gente pode entender que essa sutura, não digo fisicamente, mas metafisicamente falando, que essa sutura, ou seja, essa reconstrução desse tecido, para nós que estamos evoluindo, ela seria no sentido de maior compartilhamento. Eu digo isso porque as unidades da matéria, né, elas já estão nesse processo de emaranhamento desde que o universo é o universo, né? Ou seja, essas forças que as unem e a impelem para evitar a dissolução total disso tudo, né? Que é a imanência do Pai entre nós. Mas eu digo, você acha que para que nós completemos esse ciclo da substância, né? A outra metade voltar à alfa, né? Essa sutura seguiria em que caminho para nós, assim, humanidade, para que a gente consiga avançar? Não sei se eu fui claro, me perdoe se eu não fui claro na minha... Não, foi muito claro. Nós dependemos de um cimento fundamental, essencial na criação divina, que se chama amor. Né, Alex? Esse é o cimento, né? É o cimento da realidade, é o nosso cimento, né? À medida que nós nos evadimos do nosso ego, fazemos morrer o nosso ego e fazer brotar de nós a flor substancial do espírito, nós iremos nos desfazer dessa quantificação, né? Então, o grande empecilho é o ego, e o grande remédio é o amor. Isso está tão claro, né, na doutrina do Cristo, né? O amor vai desfazer a quantização do universo, é uma linguagem assim, um tanto quanto estrombótica, né? Mas é a realidade, é substancialmente o amor. À medida que nós nos fundimos uns aos outros, interagirmos como uma perfeita unidade, nós estaremos unificando a nossa substância, desfazendo o pó que nos constitui. Essa é a grande realidade, sabe, Alex? É isso aí, você percebeu isso com muita evidência, né? Quando nós entendemos que nós não podemos viver sem o outro é essencial para a nossa própria vida, e que nós devemos ser para o outro que o outro é para nós. Quando nos unificarmos verdadeiramente, nós iremos nos desfazer do pó, não tornaremos mais ao pó, né? Vamos desfazer a fragmentação quântica do universo mediante o caminho evolutivo que estamos seguindo, né? A evolução está trabalhando em nós justamente isso,
para nos libertar desse fracionamento substancial que nos constitui e que para nós representa a morte. Representa a instabilidade, o caos, a destruição. Isso tudo é filho da fragmentação substancial quântica do universo, né? Então, nós iremos dar um peso substancial ao emaranhamento. Nós vamos estudar o emaranhamento, entender o que é isso, e vamos nos emaranhar. Né? Temos que nos emaranhar, criar um emaranhado fundamental entre nós. Não é isso? Certo. Tá A hora que a gente se emaranhar verdadeiramente, entender assim, ó, eu só sou feliz se você for também. Se você não for feliz, eu não sou feliz. Eu só vou possuir quando você possuir também. Enquanto não chegar nesse ponto, meu amigo, nós vamos estar nesse fracionamento aí, né, que é o nosso sofrimento, né? Então, vamos, por exemplo, observar como que nós precisamos do outro. Ninguém nasce sozinho. São os outros que nos ajudam a nascer. Ninguém se alimenta sozinho quando bebê, são os outros que nos alimentam. A nossa mãe nos amamenta. São os outros que nos vestem, os outros que nos dão banho, os outros que nos ajudam a crescer. São os outros que nos ensinam as primeiras letras na escola. Aí de nós, né? Se não existissem os outros. São os outros que nos dão oportunidade de trabalho, são os outros que nos dão dividendos. Nós ganhamos o que os outros nos pagam. Então, nós vivemos permanentemente sustentados pelos outros. Porque se não existissem os outros, nós como iríamos viver sem os outros? Os outros produzem para nós alimentos, né? Os outros produzem para nós vestes, veículos, instrumentos, né? Então, nós estamos imersos, né, numa necessidade do outro, uma necessidade fundamental do outro, e vamos envelhecer e vamos precisar cada vez mais do outro, até que os outros vão nos enterrar. E vamos atravessar a vida assim, cuidados pelos outros, permanentemente cuidados pelos outros, mas encerrados no nosso ego, trabalhando intensamente para o nosso próprio sustento, a nossa própria felicidade, pela satisfação dos nossos caprichos e dos nossos egos, desinteressados pela felicidade do outro. Que coisa mais absurda isso, né? Isso é uma doença terrível que nos alimenta permanentemente, como seres caídos. Isso é terrível, a gente não se dá conta do tamanho do nosso egoísmo. Então, quando a gente entender que sem o outro nós não vivemos, porque a nossa vida se sustenta também no outro, porque Deus criou o ser assim. O ser existe porque o outro existe. Então, nós existimos porque os outros existem. Então, o que há de mais importante é o outro. Quando entendemos isso, nós vamos cair no emaranhamento, aí acabou, né? Aí acabou, aí nós vamos para o sistema. A teoria é muito fácil, né, Alex? Botar isso em prática é difícil, né? Uma coisa que anima muito, eu até já comentei isso com você, é que em Senda Redentora, acho que isso, em Senda, o nosso querido irmão Francisco nos fala aí em mais um milênio, é isso? Para que a humanidade aí consiga... Parece pouco, né? Né? Ninguém acredita nisso, não, né? Parece pouco, mas como Parece pouco, né? Deve ter ritmos muito acelerados aí para frente, né? Pode ser uma realidade. Então, animemos-nos, né? Não, Jesus falou, o reino de Deus está próximo, então a realidade divina já está acenando para nós.
A nossa ressurreição no sistema está próxima, com certeza. A evolução é uma hipérbole, é uma linha que segue assim, lenta nos seus primórdios, né? Depois ela faz assim, ó. Cada vez que nós evoluímos, nós aceleramos substancialmente a nossa evolução. É uma hipérbole, né? Não é uma linha de ascensão reta, é uma curva. Então, nós vamos acelerar substancialmente a nossa evolução daqui para frente, é o que se espera, porque agora a gente está começando a entender as coisas. Né? E essa teoria que está lá na Senda Redentora, que eu particularmente acredito nela, ela se baseia numa interpretação da fala do Cristo, né? Que em 3 dias será erguido o templo, o santuário divino. Em 3 dias o santuário divino será erguido. E nós estamos entendendo um dia como 1000 anos, porque é o próprio Evangelho que fala, né? 1000 anos para o homem é um dia para Deus, né? Então, o Cristo falou em 3 dias. Como é que é, Alex? O Balde fala dessa passagem em Deus e Universo também, né? Ele fala sobre esses 3. Exatamente, ele fala dos 3 dias. Então, nós estamos interpretando os 3 dias como os 3 milênios depois da vinda do Cristo, que é o marco na nossa evolução, quando nós despertamos para as necessidades evolutivas do amor, né? Entreabrimos-nos para a ética do amor, deixando a ética do guerreiro, né? Do astuto. Daí, enfim, são 3.000 anos. 2.000 já se passaram. Temos 1.000 anos pela frente para erguer o tempo divino em nós. E que representa aí aproximadamente 10 encarnações para a gente chegar no ponto em que Francisco de Assis chegou. Daqui 10 anos, nós seremos Franciscos de Assis. Daqui 10 anos. Daqui aproximadamente 10 encarnações, nós teremos que nos transformar em Franciscos de Assises. Eu chamo isso de plural singular, né? Mas não são todos que vão conseguir isso, né, Alex? O Apocalipse fala num terço. Então, 1/3 da nossa humanidade terá a oportunidade, em 1000 anos, de chegar às portas do sistema. Chegarmos à plenitude da evolução espiritual que estamos percorrendo. Se vamos para o sistema ou não, não sei, né? Não sei que outros fatores vão interferir nisso, mas nós estaremos na condição de ingressar no sistema, estaremos com a nossa santidade completamente desenvolvida, nos transformaremos em santos. Esse é o nosso futuro, né? Nosso futuro não é de alta tecnologia, nosso futuro é da santidade. É possível, Alex, que em 10 encarnações a gente consiga. Não todos. Eu não sei se eu vou conseguir, você tem razão, né? Mas existem muitos entre nós que vão conseguir. Eu vou ficar muito triste se a minha esposinha conseguir ou não, sabe? Que eu vou ficar para trás, ela com certeza vai conseguir. Ela vai me ajudar, né, meu bem? Nós vamos nos ajudar, todos nós, porque também se a gente chegar lá sozinho, Deus vai perguntar assim, cadê sua sogra? Vai lá buscar ela, né? Cadê o filho, a filha? Cadê a esposa? Ou a esposa vai perguntar para a esposa, cadê seu marido? Que chato, vai lá buscar ele. Né, meu bem? Se você chegar nas portas do céu, São Pedro vai perguntar assim, mas cadê o Gilson? Não vai dar para ficar no céu sem o Gilson, infelizmente, né? Então, por isso que eu não sei se a gente vai voltar para o sistema, porque nós poderemos permanecer como forças salvadoras aos outros que não conseguiram chegar nesse degrau, né? Podemos permanecer neste universo como forças salvadoras. Nós vamos conversar disso mais adiante, né? Tá bem? Muito obrigado. Então, apressem-se. 1000 anos. Apressem-se. Porque daqui 1000 anos alguma coisa muito grave vai acontecer com esse recanto do universo que nós vivemos.
Estamos prevendo um apocalipse por aí, onde nós teremos que recomeçar a nossa evolução em determinado ponto. E outros seguirão, então, em plena santidade para as esferas divinas. Aqueles que ficarem, né, como diz o Cristo, haverá choro e ranger de dentes. O Cristo fala isso toda hora no seu evangelho, né? Toda hora. Do joio que vai ser separado do trigo, o trigo separado do joio, né? As ovelhas das cabras, né? Os peixes da rede, né? Que serão separados e outros devolvidos ao mar. Né? O Cristo explica isso com exatidão absoluta. Haverá um processo de seleção. Porque a seleção faz parte da evolução. Darwin já havia determinado a seleção natural como fundamental no processo evolutivo. É claro que haverá seleção. Né? Quizá podemos estar juntos, né, meus queridos? Uns escorando os outros, amparando os outros, levantando os que tropeçam, né? Para que a gente possa caminhar juntos, sedimentados, unidos pelo amor. A minha esposa vai ter que ter paciência, que eu não vou largar o pé dela, não vou não, tá? Sinto muito, né? Tá bem? Se você for na frente, eu vou puxar a sua saia. E todos vocês, né? Os espíritos mais próximos, nós estaremos juntos nessa jornada, com certeza. Assim como o Balde está conosco, nos ajudando, nos amparando, nos reerguendo, nos levantando. E não só o Balde, mas grandes entidades, né? Auxiliares do processo evolutivo, os servidores do Cristo, estão todos junto a nós, né? Desviamos um pouco do tema, mas paciência, né? Gilson, a previsão é que, nesse milênio, muitos espíritos da envergadura, como Francisco de Assis, né, entre outros, reencarnem, né, para auxiliar a todos nós que estamos seguindo nessa caminhada, né? Dar um grande impulso aí para todos nós que desejamos atingir essa situação de elevação espiritual e moral. Muitos vão reencarnar, dizem, né? E que vão nos ajudar aí nessa empreitada também. Assim como o Balde reencarnou, né? O Pedro reencarnou no século XX. Assim seja, talvez até o próprio Balde volte, né? Sem dúvida, né? Porque Jesus quer que, né, nenhuma ovelha irá se perder, né? Seu rebanho. Então, todos nós temos que ficar atentos a esses homens que vão passar, ou mulheres, né? E que estão próximos de reencarnar, porque esse é o milênio do espírito, né? É o milênio decisivo, né? É o milênio da evolução espiritual, é esse momento que estamos vivendo. E nós somos abençoados por estarmos encarnados no Brasil, né? Aprendendo a doutrina espírita, tendo como contemporâneo Chico Xavier, por exemplo, né? Muito próximo de um Bezerra de Menezes, com tudo que ele deixou, de um Divaldo, de outros espíritos magníficos que deixaram um legado, né, de escritos, de livros, de exemplos, né? Daí vem o Brasil ser a pátria do Evangelho, né? Porque estamos aqui para receber esse impulso, essa talvez última oportunidade, né? Que já fizemos aí coisas terríveis em outras encarnações e aqui fizemos por onde merecer reencarnar nesse momento, ter acesso a tantos conhecimentos e alavancarmos a nossa evolução, né? Isso mesmo, Mário. Está correto, perfeito. Bendita oportunidade que tivemos de reencarnar aqui nessa época tão rica de espiritualidade para nós, né?
e absorvemos as luzes desses espíritos iluminados, né? Chico, Xavier, Ubaldi, Bezerra, Divaldo, todos eles, né? Nos iluminando intensamente para que a gente possa fazer a nossa transformação, né? Bendita oportunidade, né, Mário? É verdade. Emmanuel já reencarnou, né? Emmanuel, esse ano, faz 22 anos. É mesmo, senhor? Que coisa, hein? Segundo o Chico... Eu vejo falar isso. Será que já descobriram ele por aí? Ele está em São Paulo. Daqui a pouco, Olha só. está em São Paulo. Chico, palavras do próprio Chico, né? Em 2000, ele reencarnou em 2000. O Chico agora vai ser o espírito guia dele, né? Sim, Vai sim. descontar. Ele está perdido, tadinho. O Chico vai falar no ouvido dele: disciplina, 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 disciplina. Então, o que o Emmanuel... Trabalho. Vai ser a vez do Chico agora. Agora o Chico vai descontar. Então, o que o Emmanuel vai nos legar, assim como espírito encarnado, né? Ele vai ser um político, vai ser um educador, vai ser um cientista, vai ser... Né? O que ele vai nos deixar? O que vai produzir esse espírito aqui que já está entre nós, né? Com todo o conhecimento que ele possui dessa bagagem evangélica, né? De tantas encarnações a serviço do evangelho. É uma expectativa grande, né? E outros seguirão. Está em alguma universidade por aí, em São Paulo. Talvez, é verdade. Está se formando, né? Está se formando. E Joana de Ângeles também, né? Quando o Divaldo partir, Joana, segundo ele, também reencarnará. E outros virão, outros virão. Isso aí, Mário. Estamos plenamente de acordo. Bem, eu creio que já está na hora de nós encerrarmos a nossa reunião. Espero que tenha ficado claro esses conceitos. Acredito que não são muito complicados. A nossa tarefa aqui é descomplicar um pouco do assunto, porque nós também não somos profundo conhecedor dela. Então, estamos tentando traduzir isso de uma forma mais simples possível, que é a nossa própria linguagem, né? Porque eu não sou um cientista, não sou um físico, então estou tentando transmitir para vocês da forma como eu entendo, né? Eu estudei o assunto até onde pude, estou traduzindo aqui para vocês da forma como compreendo. Espero que eu tenha trazido alguma contribuição para vocês, né? Nós podemos terminar, né, Sônia?